Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre as medidas adotadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, para auxiliar os cidadãos atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O programa também aborda o acordo firmado entre o governo do estado de Minas Gerais e as prefeituras, intermediado pelo TJ Mineiro. A conciliação garantiu o pagamento de uma dívida de 7 bilhões de reais. E mais, conheça as regras para o uso de película de segurança nos vidros de automóveis. Confira as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinaram a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica em razão de atrasos no pagamento de pensão alimentícia. Veja também a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres e o resultado de julgamentos realizados no TJMG. Fique com a gente, nosso programa começa agora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais intermediou a assinatura de um acordo entre o Estado e os municípios mineiros para o pagamento de uma dívida de 7 bilhões de reais. O governo de Minas Gerais se comprometeu a iniciar a quitação dos valores devidos às prefeituras no início de 2020. O documento foi assinado na sede do TJ em Belo Horizonte. A assinatura do acordo foi em uma cerimônia no plenário do tribunal, depois de uma audiência de conciliação. Ficou acertado que o governo de Minas vai pagar os 6 bilhões de reais que a administração passada deixou de repassar aos municípios em 2017 e 2018, além de 1 bilhão de reais que o atual governo não pagou em janeiro deste ano. Esses recursos são relativos a valores referentes ao ICMS, IPVA e Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Esse acordo, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, põe fim a 80% das cerca de 600 ações ajuizadas nos últimos 2 anos. No acordo, o Estado se compromete a começar a pagar o valor devido a partir de janeiro do ano que vem em 33 parcelas e se compromete também a não atrasar novos repasses. A desembargadora Mariângela Meyer explica que aproximadamente 700 municípios vão receber os recursos em atraso. Não existe números específicos porque a associação informa os processos dela. Tem muitos municípios que se encontram devidamente representados por seu corpo jurídico. Então não tem um número preciso, mas aproximadamente 700 ações ajuizadas com esse mesmo objetivo. Os demais municípios, caso queiram comparecer e aderir ao acordo, eles poderão aderir nas mesmas condições. A gente acredita que porque do contrário eles vão receber esse passivo na forma de precatório. E isso não é bom. Daqui a 12, 14 anos, quem sabe. E com essa possibilidade, eles terão um período bem mais curto para poder fazer jus ao passivo que eles têm com o crédito aqui junto ao governo do estado. O governo também vai pagar em 10 parcelas, a partir de maio deste ano, 121 milhões de reais que estão atrasados para o custeio do transporte escolar. Existe uma possibilidade no acordo de adiantar esse pagamento para esse ano, desde que o Estado consiga contrair algum crédito, fazer alguma relação de crédito que agregue valor ao caixa do Estado e ele vai adiantar esse pagamento para esse ano. E nós estamos muito confiantes que isso vai acontecer. Durante a cerimônia, o governador Romeu Zema se desculpou pelas dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos anos e afirmou que vai revogar o decreto de 2017 que permitia a retenção de verba constitucional. Assim que possível, talvez hoje já, porque se temos de fazer, que se faça logo. Os municípios talvez não tenham sido atendidos em tudo aquilo que deveriam, mas vale lembrar também que não podemos assumir um compromisso que vá além das nossas capacidades. Tanto o governador do estado quanto o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e o presidente da Associação Mineira de Municípios agradeceram o trabalho do TJMG durante as negociações. O presidente do tribunal, Nelson Messias de Moraes, destacou a importância da conciliação para a mediação dos conflitos. Estamos, a partir de hoje, construindo uma nova agenda para Minas Gerais, uma agenda positiva que é importante para que possamos sair dessa crise, que ela não é só mineira, ela é nacional e por isso mesmo precisamos de um novo pacto federativo para solucionar os problemas dos estados e dos municípios.
Você já sabe que aqui no Justiça em Questão a gente gosta de descomplicar os termos e expressões jurídicas. O quadro ABC do Judiciário de hoje explica o que é hipossuficiente. Confira. Paciência, isso é paciência. Não sei. É uma coisa além do que tem que ser? Uma pessoa deficiente. É pessoa que não anda, que não fala, né? Quando tá faltando alguma coisa. Não é a pessoa pôr outra no lugar, pôr a prática de outra pessoa no lugar, não. A expressão hipossuficiente significa que tem poucos recursos e se refere a quem não tem condições de pagar as despesas ou as custas de um processo judicial sem comprometer o sustento próprio e de sua família. A pessoa nessa situação tem direito à assistência judiciária prevista na Constituição para os indivíduos comprovadamente pobres. No próximo bloco, o Justiça em Questão apresenta uma reportagem sobre o uso de tornozeleira eletrônica para devedores de pensão alimentícia. E mais, entenda o que a legislação diz sobre o uso da película de segurança nos vidros de automóveis. Fique com a gente, voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 5ª Câmara Civil do TJ Mineiro determinou a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica de pais em débito com o pagamento de pensão alimentícia. As decisões são inéditas no Estado. As decisões se basearam na previsão do novo Código de Processo Civil de adotar medidas diversas, capazes de forçar o cumprimento da ordem judicial, no caso, o pagamento da pensão. O primeiro caso, a situação era de um senhor com 92 anos, já com alguns problemas de saúde, e que já devia há bastante tempo a pensão alimentar à sua esposa. E eu entendi que não seria prudente até, ou seria até desumano, determinar a prisão dele. A outra situação que me veio a semana passada, os filhos pediam a prisão do pai, mas eu identifiquei que o pai tem um emprego. Portanto, entendi que seria um contrassenso prendê-lo, a consequência seria ele perder o emprego, e não ter condições de cumprir esse débito que ele tem com os filhos. Atualmente são aproximadamente 1.800 pessoas monitoradas, mas é a primeira vez que se aplica a pena de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica a pessoas devendo mais de 3 meses de pensão. A instalação e o rastreamento são feitos pela Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, a UGME. Ela recebe a decisão judicial determinando a monitoração eletrônica do indivíduo e em seguida a gente recebe esse indivíduo para iniciar essa monitoração. Então, a princípio a gente instala a tornozeleira eletrônica, afixa ela no tornozelo da pessoa a ser monitorada e coloca no sistema de monitoração todas as condições que o juiz determinou na decisão. No caso do idoso, foi determinado não se afastar mais de 300 metros de casa, saídas para a padaria ou farmácia só no comércio mais próximo da residência. O outro sentenciado também não pode se distanciar de casa por mais de 300 metros, exceto para trabalhar. Todo o trajeto dos monitorados é rastreado via GPS, como um sinal de celular. Eles precisam carregar diariamente a bateria do equipamento. Se descumprirem as determinações, serão considerados em violação. O sistema nos alerta que tem uma pessoa em violação. A partir desse momento, o agente penitenciário inicia a tratativa mandando uma notificação para a tornozeleira. Ou seja, ela em violação, ela passa a vibrar, emitir um sinal sonoro e luminoso característico de violação. O aviso de violação surge em vermelho na tela dos agentes. Ao receber o alerta, o sentenciado precisa fazer contato rapidamente com a central e informar o que está acontecendo. Se ela não fizer em 20 minutos, aí a própria central de tratativa faz o contato com o monitorado para tentar esclarecer o que pode estar acontecendo ali que está gerando a violação. A partir daí, se for esclarecido, a violação é desconsiderada. Se não for, ele tem a oportunidade de ser convocado para vir na unidade tentar justificar. Atualmente, Minas Gerais tem 390 pessoas presas por não pagar a pensão alimentícia.
Por enquanto, são apenas 2 indivíduos usando a tornozeleira, mas esse número pode vir a aumentar. O serviço de monitoramento eletrônico também contempla os municípios de Juiz de Fora, Uberlândia, Alfenas, Itajubá, Montes Claros e Governador Valadares. E pode ser que outros juízes adotem o mesmo entendimento em casos desse tipo. De acordo com o desembargador, adotar as tornozeleiras é sinônimo de economia. Uma tornozeleira eletrônica custa ao Estado de Minas Gerais R$ 165 mês, enquanto que o detento custa R$ 2.700 mês. Então veja só por esse ângulo o quanto é vantajoso para a sociedade não ter essa despesa mensal com um detento. Já está disponível em Belo Horizonte o novo sistema de apresentação em juízo, que funciona 24 horas por dia. Isso quer dizer que os sentenciados que são obrigados a comparecer periodicamente ao Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, podem se apresentar à Justiça em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Isso é possível graças ao sistema de reconhecimento facial. A nova tecnologia só pode ser utilizada pelo sentenciado que estiver devidamente registrado. O cadastro pode ser feito no Fórum Lafayette entre 8 da manhã e 5 da tarde. Até o momento, mais de 5.000 pessoas já se registraram no novo sistema e a meta é que todos os sentenciados sejam cadastrados. O sistema de reconhecimento facial está disponível na entrada da Rua Ouro Preto, no Fórum Lafayette. Escurecer demais os vidros do carro prejudica a segurança por atrapalhar a visibilidade. Por isso, o uso da película deve observar as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro o que determina a lei. O escurinho traz conforto, privacidade, proteção solar e mais resistência ao vidro, mas também pode trazer multas e transtornos ao motorista. Nesta loja de películas em Belo Horizonte, os clientes são alertados, mas nem sempre dão ouvido à recomendação do profissional. Então a maioria deles já sabem a legislação, porém vão contra ela. E a gente avisa com antecedência que correm perigo de parar numa blitz, mandar arrancar a película, ser multado pela película, mas mesmo assim eles optam pela película. A legislação federal autoriza a aplicação de películas de no mínimo 75% de transparência no para-brisas e de 70% nos vidros laterais das portas dianteiras e 28% nos demais vidros. A regra é diferente para o para-brisa que vier colorido de fábrica. Se esse para-brisa for de cor, geralmente azul ou verde, ele pode ter a transmitância luminosa de 70%. A Resolução 254 do CONTRAN, de 2007, regulamenta o uso desses acessórios e determina os órgãos responsáveis pela fiscalização. O primeiro processo de controle público é na instalação dessas películas. Então, em todas as áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, né, que é o para-brisa e os 2 vidros laterais da frente, existe uma obrigatoriedade de, na hora de instalar a película, existir uma chancela com o índice de transmitância luminosa de forma indelével e visível pelo lado de fora do veículo. Muitas vezes, ao aplicar o filme, algumas empresas carimbam no material um nível de transparência que não corresponde ao verdadeiro. É o caso deste vidro aqui. Já teve cliente que já colocou esse filme em para-brisa escuro, já passou em blitz e arrancou. Mas já sabia que a gente avisa, para-brisa, tudo é proibido por lei no para-brisa. No entanto, os agentes de fiscalização têm como descobrir o verdadeiro índice de transparência da película. Os agentes de trânsito, as polícias civis, militares, poderão fiscalizar esses veículos através de equipamentos aferidos pelo Inmetro, homologados pelo Denatran e que possam medir qual a transmitância luminosa daquele vidro. São os famosos medidores de transmitância luminosa. E a partir dessa medição, utilizando equipamentos aferidos pelo Inmetro, é que se vai verificar se a norma está sendo cumprida ou não. O condutor que desrespeita essas regras comete uma infração grave. Paga uma multa de R$ 195,23 e perde 5 pontos na carteira, com possibilidade de retenção do veículo. E a medida administrativa de retenção do veículo até a regularização. Então, não há necessidade de reboque desse veículo até o pátio ou mesmo de uma remoção.
o que é necessário é a regularização da circulação do veículo. Então, no ato de fiscalização, a retirada da película, ela não vai inibir a multa, né? O agente vai lavrar o auto de infração da mesma forma. Entretanto, o veículo vai ser liberado para circulação no mesmo momento. A gente mostra ainda nesta edição como o Judiciário de Minas se mobilizou para atender a população de Brumadinho, atingida pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em janeiro deste ano. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário de Minas Gerais. O município de Passos conseguiu reverter uma condenação por ter removido um veículo abandonado em via pública. A caminhonete foi apreendida e depois leiloada. A conduta foi considerada lícita pelo TJMG. A prefeitura recorreu contra a sentença que a obrigava a indenizar o proprietário. O argumento foi que a medida ocorreu no contexto de uma epidemia de dengue no local. Segundo o município, o veículo estava abandonado e, apesar de o dono ter sido advertido e ter se comprometido a tirar a caminhonete do lugar e o entulho ao redor, ele não cumpriu o trato. Uma vistoria concluiu que o veículo funcionava como criadouro para mosquitos transmissores de doenças. O dono afirmava que a caminhonete estava em situação regular e acrescentou que não foi o responsável pelo acúmulo de lixo. Para o TJMG, embora não existissem multas, autuações ou irregularidades no registro do automóvel, havia risco à coletividade. O cemitério público de Iturama deve indenizar por danos morais um pai, porque a capela erguida sobre o túmulo da filha dele foi violada. A decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal Mineiro aumentou a indenização de R$ 2.000 para R$ 5.000. A menina faleceu com pouco mais de 1 ano. No local do sepultamento foram colocados objetos de que ela gostava, como bonecas, mamadeiras, canecas e ursos de pelúcia. Os pais da menina cuidavam do espaço. Um dia, eles foram informados que a capela estava depredada e objetos haviam sido roubados. O município de Iturama alegou que os responsáveis pelo ocorrido foram pessoas que entraram no cemitério para consumir drogas. O relator do recurso da prefeitura, desembargador Raimundo Messias Júnior, entendeu que se o município tivesse adotado todas as medidas de segurança possíveis, os fatos poderiam ter sido evitados. O Palácio dos Leilões deverá indenizar em R$ 10.000 um consumidor que descobriu que o chassi do carro que ele arrematou era adulterado. A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a decisão da 28ª Vara Civil de Belo Horizonte. O homem arrematou o Ford Fiesta de propriedade de um banco por R$ 4.200. Durante a vistoria do Detran, como o chassi estava ilegível, a transferência não foi possível. Após várias tentativas de regularizar o carro, o comprador levou o caso ao judiciário, que autorizou a rescisão do contrato e determinou a restituição da quantia desembolsada e o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorreu, sustentando que não era proprietária do bem e oferecia apenas a estrutura funcional para a realização de leilões. O relator, desembargador Domingos Coelho, manteve a decisão. Ele destacou, entre outros aspectos, a condição econômica da empresa e a gravidade de sua conduta, que impediu o consumidor de utilizar o bem adquirido e inviabilizou compromissos profissionais. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão fez centenas de vítimas e afetou a vida dos moradores de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. No Fórum da cidade, o trabalho também foi alterado. Para melhorar e agilizar o atendimento, o Tribunal de Justiça reformulou as atividades do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da cidade. As mensagens no corredor foram a maneira que os servidores encontraram para oferecer apoio aos moradores. Desde o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, a rotina no fórum não é mais a mesma. O movimento aumentou
o trabalho também. A população chega aqui muito fragilizada, né, emocionalmente, e uma população muito carente em termos jurídicos, com falta de conhecimento, falta de informações. Aí a gente está aqui para dar o melhor apoio, o melhor direcionamento, o encaminhamento das pessoas para os setores para resolver os seus conflitos. O Sejusc foi inaugurado no Fórum de Brumadinho em 2016, mas após o rompimento da barragem, o atendimento foi reformulado. Os servidores passaram por treinamentos, novos conciliadores foram capacitados. Agora, o espaço também está adaptado para receber mais audiências. 4 podem ser realizadas simultaneamente, o dobro do que era feito antes. Essa estruturação se deu com o aumento do número de servidores, especialmente de terceirizados, de estagiários, estagiário de pós-graduação, de graduação, e a capacitação de cerca de 15 conciliadores, que são pessoas leigas e voluntárias, para atuarem como conciliadores junto ao Sejusc. Quem chega ao Sejusc é atendido no setor de cidadania. Depois da orientação, o usuário é encaminhado para o local responsável por solucionar a demanda. As mais frequentes, de acordo com a juíza, são pedidos de indenização por danos morais e materiais, questões relacionadas à perda de fonte de renda e patrimônio, questões familiares como pensão alimentícia e guarda de filhos, e cobranças e demandas envolvendo concessionárias de serviços públicos. Aqui, um dos principais objetivos é reduzir a duração dos conflitos na Justiça. Por isso, a coordenadora destaca a importância da conciliação. Tanto no setor pré-processual quanto no processual, em se chegando a um acordo, mediante o diálogo mútuo, as partes resolvem, solucionam o conflito de interesse em um único ato e saem dali com uma sentença. Isso dá uma segurança maior para a parte. A alguns quilômetros de distância do fórum está o que restou da barragem. Lama e destruição agora fazem parte do cenário da região. As escavadeiras ajudam a remover os rejeitos e a equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para tentar localizar as vítimas desaparecidas com o rompimento na tarde do dia 25 de janeiro. Quase 300 pessoas perderam a vida na tragédia. Eram trabalhadores da Vale e moradores da cidade. Muitos deles eram amigos e conhecidos dos servidores do Fórum de Brumadinho. Por isso, uma das preocupações é em relação ao cuidado com o atendimento ao público. Houve uma preocupação especial na abordagem, não só na preparação desse pessoal, desses voluntários e desses servidores, como também para que eles também estejam preparados para receber o cidadão ali. E tornar, vamos dizer assim, um acolhimento mais caloroso, ou mais compreensivo, ou mais afetivo, exatamente, para o cidadão. O Sejusc de Brumadinho funciona de 9 da manhã às 6 da tarde na rua Governador Valadares, número 271, no bairro Ipiranga. Para mais informações, ligue 31 3571 1176. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.